Olá pessoal, vamos então para a nossa aula 8, tá? Na aula 7 a gente finalizou a aula 7 estudando a última parte de fluidostática, né? A gente viu a parte de pressão em coluna de líquido. No conteúdo de hoje, na aula de hoje, a gente começa a estudar então a dinâmica dos fluidos, né? Ou seja, os fluidos que vão encontrar-se em movimento, tá? Então agora os fluidos passam a ter movimento, né? E aí a gente começa estudando essa dinâmica dos fluidos, né? A gente não estuda os fluidos de maneira real, porque é muito complexo, né, se detalhar a questão dos fluidos reais, tá? Mas a gente, a partir da realidade dos fluidos reais, a gente pega algumas características dos fluidos reais e constrói um modelo que é simplificado, tá? E que a gente chama este modelo simplificado, para este modelo simplificado, a gente utiliza o que a gente chama de fluido ideal, tá? Então, o fluido ideal tem algumas características que são bastante diferentes do fluido real em alguns casos, tá? Então, primeiro, o que vai caracterizar, então, nesse caso, um fluido ideal? Primeiro, o fluido não pode ser viscoso, tá? Por que ele não pode ser viscoso? Porque se ele for viscoso, vai ter muito atrito entre o fluido e a parede do duto onde ele escoa. Tá? E isso vai demandar uma perda de energia, né? E uma variação de velocidade na massa central da massa lateral. Tá? Então, isso é por isso que ele não pode ser viscoso, porque daí ele escoa tanto na região central do duto como próximo das paredes com a mesma velocidade, certo? Então, ele tem uma fluidez contínua. Tá? O fluido não pode ser incompressível, porque senão, dependendo da pressão da coluna de líquido que ele estiver sujeito, ele vai comprimir, vai variar seu volume, e variando o volume fica muito mais difícil de conseguir se determinar aí os conceitos que a gente vai ver de vazão e outras coisas mais. Tá? O escoamento não pode ser rotacional, né? Então ele tem que ser irrotacional. Tá? Então, em qualquer ponto do fluido ao longo do duto, o escoamento não pode ser na forma de rotação, porque isso dissipa energia. Tá? Então, tem que ser um escoamento linear, certo? E, por fim, o escoamento tem que ser laminar. Né? O que significa isso? Significa que as partículas do fluido percorrem trajetórias paralelas com velocidade constante ao longo do duto. Então, aquilo que eu disse antes, né? Na parede do duto, a velocidade de escoamento na parede do duto tem que ser a mesma velocidade de escoamento no centro do duto. Tá? Então, ao longo do duto, todas as camadas próximas ou mais afastadas da borda, né? Da superfície do duto, tem a velocidade constante. Tá? Aí a gente tem uma imagenzinha ali no material que mostra, né? Então, quando a viscosidade é muito pequena, praticamente o deslocamento é laminar, tá? Se tem grande viscosidade, a velocidade próxima das paredes vai ser menor que a velocidade central, tá? Então, vai gerando atrito. Então, isso não, para o nosso modelo ideal não pode acontecer, ok? Muito bem. Vamos então ao primeiro conceito aqui importante que a gente vai estudar, que é o conceito de vazão. Tá? A vazão representa o quê? A vazão representa o volume de líquido que vai escoar através de uma certa seção reta, né, transversal de uma tubulação, em um determinado intervalo de tempo. Tá? Para os nossos estudos, a gente vai começar a estudar de maneira bem simples, né? Então, a gente vai dizer que o nosso duto de escoamento é um cilindro. Tá? Então, a gente vai pegar um cilindro de determinado comprimento. Esse cilindro vai ter uma área de secção transversal A, tá? É um cilindro reto, né? Uma área de secção transversal A, tá? E aí, dentro desse cilindro, o fluido vai escoar, vai se deslocar uma determinada distância x dentro do cilindro, tá? E para sair de um ponto e chegar no outro ponto, ter um deslocamento x, ele vai precisar de um determinado tempo, né? Um tempo ΔT, tá? Então, o que acontece? Ora, esse líquido, né, o comprimento de um cilindro multiplicado pela área do cilindro dá um volume, certo? Bom, então, este volume que se desloca nesse cilindro dentro de um intervalo de tempo necessário para se deslocar vai caracterizar a vazão. Tá? Então, a vazão é dada pelo volume dividido por tempo. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma mangueira de quintal e quero encher um balde de 20 litros d'água, certo? Quanto tempo vai ser necessário para encher o balde?
Depende da vazão de água que flui nesta mangueira. Se a vazão é maior, a quantidade de tempo necessário para encher é menor. Então, como é que eu posso determinar a vazão na mangueira? Eu posso fazer um experimento muito simples. Eu pego a mangueira e começo a encher o balde. E marco desde o início até o final. Quanto tempo eu preciso para encher o balde? Tá? Sabendo, por exemplo, que o balde cabe 20 litros d'água. Aí, uma vez marcado o tempo, eu vou ter como determinar a vazão. Fazendo o quê? Dividindo os 20 litros que foram necessários para encher o balde, dividido pelo tempo necessário para encher o balde. Tá? Isso vai me determinar a vazão. Quanto de volume por unidade de tempo escoa dentro da minha mangueira para poder encher esse balde, certo? Bom, é importante as unidades, gente, muito importante. A vazão, né? O que é a vazão? A unidade do Sistema Internacional é o metro cúbico por segundo, tá? Sendo a unidade de vazão metro cúbico por segundo, a unidade de volume vai ter que ser o metro cúbico e a unidade de tempo vai ter que ser o segundo. Mas é muito comum que a gente utilize outras unidades, tá? Por exemplo, no cotidiano, em casa, em situações que vocês vão ver do dia a dia de vocês, enquanto engenheiro agrônomo, vocês vão utilizar a vazão em litros por segundo, tá? Então, é uma outra unidade que precisa converter. A gente vai trabalhar aí no exercício das conversões, para entender isso direitinho, ok? Vamos adiante. Olha só. Então, sabendo que o líquido escoado, né, pode ser expresso, o volume, perdão, do líquido escoado no cilindro, o volume no cilindro pode ser expresso pelo quê? Pelo comprimento do cilindro vezes a área dele, certo? Então, o conceito de vazão é o quê? Volume dividido pelo intervalo de tempo. Mas o volume nesse cilindro pode ser escrito como sendo a área do cilindro vezes o deslocamento x do fluido. Tá? Então, a gente reescreve A vezes ΔX no lugar do V. Vai sobrar, então, que a vazão será o produto área vezes deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Só que, se a gente pegar essas grandezas físicas, deslocamento x dividido pelo intervalo de tempo, né, na física, deslocamento dividido por intervalo de tempo dá origem a uma grandeza física que a gente chama de velocidade. Então, a gente vai substituir o x dividido por ΔT pela velocidade de escoamento do líquido dentro deste duto. Tá? Então, a gente reescreve a equação da vazão para chegar numa outra equação que também me permite calcular a vazão, mas que usa de grandezas físicas diferentes. Então, uma forma de calcular a vazão é o volume dividido pelo intervalo de tempo. Outra forma de se calcular a vazão é conhecendo a área do duto e conhecendo a velocidade com que o líquido escoa dentro dele. Tá? Então, o produto área vezes velocidade também vai corresponder à grandeza física vazão. E aí, cuidado com as unidades também. A vazão tem que ser em metro cúbico por segundo, então a área tem que ser em metro quadrado e a velocidade tem que ser em metro por segundo. Né? Porque metro vezes metro quadrado vai dar 1 metro cúbico por segundo. Ok? Muito importante. Então, essas duas equações importantes para cálculo de vazão. Volume dividido por tempo, área vezes a velocidade. Tá? Muito bem. Seguindo. Equação da continuidade. Tá? Então, é a equação que mostra para a gente, né, o sistema de conservação de massa do líquido em um duto, né, em um conduto, certo? Ao longo de todo o escoamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que a massa em determinada parte do duto, tá? A massa que escoa em determinada parte do duto tem que ser exatamente igual à massa que escoa em outra determinada parte. Porque como o líquido não pode ser incompressível e o líquido não pode se perder ao longo do caminho, pressupõe-se que todo o líquido que passa por uma parte do duto vai passar na parte seguinte. Então, todo o líquido flui, escoa, passando de um ponto para outro, certo? A gente tem a figura ali para vocês conseguirem auxiliar melhor vocês ali, tá? Então, a gente pega ali um duto inicialmente com uma área pequena e ele sofre um alargamento para uma área maior, tá? O que vai acontecer? Como a massa de fluido que escoa no duto menor tem que ser igual à massa de fluido que escoa no duto maior, a massa, nesse caso, vai estar relacionada com o volume. Então, para uma mesma massa no duto 1 e no duto 2, o volume no duto 1 tem que ser igual ao volume no duto 2. Só que o volume é o quê? O volume é o resultado da área do cilindro vezes o comprimento.
Então, o que acontece? Quando sai do duto 1 de diâmetro menor para o duto 2 de diâmetro maior, quando aumenta o diâmetro, para manter o mesmo volume, eu vou diminuir o comprimento, né, o tamanho da seção, para considerar o volume de líquido, certo? Consequentemente, isso vai fazer ter algumas variações, né? Então, uma coisa muito clara, o líquido que passa pelo duto 1 tem que passar pelo duto 2, ou seja, tem que conservar o volume, a massa. O que pressupõe que para conservar volume e massa, pressupõe-se que tenha que conservar o quê? A vazão, tá? Então, a vazão no duto 1, ela é igual à vazão no duto 2. Por que a vazão é igual? Porque o líquido não deixa de escoar, ele não se comprime, ele não escapa para fora do meu duto, certo? Então, a vazão, ela tem que ser constante. Bom, se a vazão tem que ser constante, então a vazão na parte 1 tem que ser igual à vazão na parte 2. A gente acabou de ver uma equação para se calcular a vazão, em função da área e da velocidade. Então, a vazão 1 é igual à vazão 2. Olha como é que fica a equação, tá? Vazão 1 igual a vazão 2. Quem é a vazão 1? É a área 1 vezes a velocidade 1, igual, quem é a vazão no duto 2? É a área 2 vezes a velocidade 2, tá? Se vocês observarem a figura, vocês podem associar e perceber que quando, né, se a área do duto diminuir, tá? Quando a área do duto é menor, obrigatoriamente, para dar uma vazão constante, eu tenho que ter um volume grande, a velocidade de escoamento tem que ser maior. Então, em dutos de menor diâmetro, a velocidade de escoamento é maior. Tá? Então, aumenta a velocidade de escoamento. Muito importante isso. Isso vocês vão usar muito quando fizerem a disciplina de hidráulica. Tá? Para fazer dimensionamento de projeto hidráulico, coisa e tal, vocês usam isso. Porque às vezes o duto que sai do reservatório é um duto grande, né? E para fazer a distribuição dos sistemas de irrigação, você faz a distribuição para dutos menores, tá? E aí então vai ter toda essa questão de conservação de volume, de velocidade, vocês vão aplicar isso com mais propriedades lá na disciplina de hidráulica, tá? O que nos interessa aqui nesse momento é perceber que a equação da continuidade trabalha com o quê? Vazão 1 tem que ser igual a vazão 2. Como é que eu calculo a vazão 1? A área 1 vezes a velocidade 1. Como é que eu calculo a vazão 2? A área 2 vezes a velocidade 2. Tá? Muito bem. Vamos aqui então ao exemplo 8 dessa unidade 2 que a gente está trabalhando. Tá? Olha o que diz o exemplo 8. Diz ali o seguinte, ó. Na tubulação convergente da figura, calcule a vazão em metros cúbicos por segundo. Letra A. Letra B. A vazão em litros por segundo. E C, a velocidade do fluido ao passar da seção 2, né? Ao passar pela seção 2, perdão, né? Considerando que o fluido é ideal. Aí tem a figura lá, ele me fornece, ó, a área da seção 12 centímetros quadrados, a velocidade na seção 1, 5 metros por segundo, a área na seção 2, 4 centímetros quadrados, a velocidade eu vou ter que calcular. Bom, de cara, eu já associo. Se diminui a área, a velocidade de escoamento tem que ser maior. Então, se eu for lá calcular a letra C e achar uma velocidade menor que 5, tá errado. Né? Eu já tenho que perceber isso, certo? Mas vamos por partes. Vamos começar pela letra A. Então, ele pede para calcular a vazão em metros cúbicos por segundo. Tá? Então, primeiras informações que a gente precisa de duas informações para calcular a vazão, né? Ou volume dividido por tempo, ou área vezes a velocidade. Nessa questão aqui, a gente tem a área 1 e a velocidade 1. Duas grandezas suficientes para calcular a vazão. Tá? Então, primeiro, tirar os dados. Área 1, 12 centímetros quadrados. Eu tenho que passar isso para metro, porque ele quer a vazão em metros por segundo. Metros cúbicos por segundo. Tá? Então, como é que eu passo a área de centímetro quadrado para metro quadrado? Né? Lembrando do conteúdo da aula passada. De centímetro quadrado para metro quadrado, eu divido por 10.000. Então, 12 dividido por 10.000 vai dar 0,0012 metros quadrados. Tá? Essa é a área do duto 1, ok? Aí eu vou calcular a vazão 1. Como é que calcula a vazão 1?
Área 1 vezes a velocidade 1. A velocidade está na unidade certa já? Tá em metro por segundo, tá beleza. Então, 5 metros por segundo. Então, aplica na equação 0,0012 metros quadrados vezes 5 metros por segundo. 0,0012 vezes 5 vai dar 0,006 metros cúbicos por segundo. Então, 0,006 metros cúbicos por segundo. Essa é a resposta da letra A. A letra B pede o quê? Qual é a vazão em litros por segundo? Então, a gente precisa aplicar uma regra de 13 e entender, primeiro, 1 metro cúbico, que é aquele 1 metro por 1 metro por 1 metro, tá? Um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, como eu tenho a vazão em metros cúbicos por segundo, para passar de metro cúbico por segundo para litro por segundo, basta multiplicar por 1000. Então, eu pego a vazão da letra A, 0,006 metros cúbicos por segundo, multiplico por 1000, e aí vou chegar à resposta de 6 litros por segundo de vazão nesse duto aí, tá? Isso é importante. Muito bem, chegamos à resposta da letra B. A letra C pede, por sua vez, qual é a velocidade, né, do fluido ao passar pela seção 2, de área 4 centímetros quadrados. Então, de novo, tira os dados. O que eu tenho agora para os dados da área 2? Área 2, 4 centímetros quadrados, transforma para metro quadrado. Né? Então, eu vou ter 4 dividido por 10.000 vai dar 0,00004. Tá? Então, eu vou ter lá, como é que eu vou calcular a velocidade na secção 2? Vou aplicar a equação da continuidade. Área 1 vezes a velocidade 1 é igual a área 2 vezes a velocidade 2. Por que eu vou aplicar essa? Porque a vazão no duto 1 tem que ser igual à vazão no duto 2. Tem que conservar o volume. Tá? Então, área 1 vezes a velocidade 1, eu já calculei na letra A. É 0,006. Igual a área 2, que é 0,0004, vezes a velocidade 2. Então, esse 0,0004 que está multiplicando a velocidade 2, passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 0,006 dividido por 0,0004, tá? Igual a velocidade 2. Quando eu faço essa divisão, a resposta me dá que a velocidade 2 é igual a 15 metros por segundo. Então, observem, a velocidade 2 é maior que a velocidade 1? É. Tinha que ser? Sim, tinha que ser. Né? Diminuiu a área, tem que aumentar a velocidade de escoamento, certo? E associem isso muito facilmente, gente, com a mangueira de jardim, né? A mangueira de jardim que tem aquela ponta que você abre e fecha a mangueira. Quando ela está toda aberta, a área de saída da água é maior. Então, a velocidade com que a água sai ali, ela é menor. Quando você vai fechando aquele bico, vai diminuindo a área para a saída de água, e conforme você vai fechando o bico, a velocidade com que a água sai é maior. Por isso que você fecha para a água ir mais longe, certo? Muito bem. Então, associado isso, fechamos o exemplo 8, vamos adiante, tá? Exemplo 9. Então, diz ali, ó, uma mangueira de jardim de 2,4 centímetros de diâmetro é usada por um jardineiro para encher um balde de 30 litros. O jardineiro observa que leva 1 minuto para encher o balde. Tá? Em seguida, ele conecta a mangueira em um bico de área de seção transversal 0,4 centímetros quadrados. Tá? Então, veja. Aqui, a área da ponta do bico onde vai sair a água, 0,4 centímetros quadrados. Determine, letra A, ele quer a vazão em centímetros cúbicos por segundo. B, a velocidade da água na mangueira. C, a velocidade com que a água deixa o bico. Tá? Então, muito bem. Letra A, primeiro, a vazão em centímetros cúbicos por segundo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter claro é, o problema forneceu o volume de água para encher o balde, 30 litros. Tá? Lembrando que 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos, certo? Então, como é que eu vou calcular a vazão em centímetros cúbicos por segundo? Vazão. Qual é o conceito de vazão? Volume por intervalo de tempo. Então, a vazão, o volume vai ser 30 litros. Quantos centímetros cúbicos vão ter em 30 litros? Ora, 1 litro tem 1000 centímetros cúbicos. Então, 30 litros vão ter 30.000 centímetros cúbicos. Tá? Dividido pelo intervalo de tempo.
Ele quer a vazão em centímetros por segundo, centímetros cúbicos por segundo. Quanto tempo precisou para encher o balde? 1 minuto. Quantos segundos tem 1 minuto? 60. Então, eu vou ter lá, vazão vai ser o volume dividido por intervalo de tempo. Tá? O volume, 30.000 centímetros cúbicos, dividido pelo intervalo de tempo de 60 segundos. Quando eu divido 30.000 por 60, eu chego na resposta de 500. 500 o quê? 500 centímetros cúbicos por segundo. Tá? 500 centímetros cúbicos por segundo e cheguei à resposta, então, que o problema pede na letra A. Muito bem. Letra B. A velocidade da água na mangueira. Como é que a gente vai determinar a velocidade da água na mangueira? Vai aplicar a equação da vazão. Né? A vazão é igual a quem? A vazão é igual à área vezes a velocidade. Qual é a vazão que eu tenho na mangueira? Bom, uma vazão que eu acabei de calcular na letra A, 500 centímetros cúbicos por segundo. Então, esta é a vazão, 500 centímetros cúbicos por segundo. Isso será igual a quem? Igual à área da mangueira vezes a velocidade da mangueira. Como é que eu vou calcular a área na mangueira? Bom, mangueira é um cilindro, né? Então, vai ser π vezes r ao quadrado. Tá? Usa o π da calculadora, usa todas as casas decimais lá. O raio da mangueira é quanto? O problema diz que a mangueira tem 2,4 centímetros de diâmetro. Então, cuidado com isso. Se o diâmetro é 2,4, o raio é metade do diâmetro. Então, o raio vai ser 1,2. Tá? 1,2 elevado ao quadrado vezes o π. E eu vou ter o valor, então, de 4,523.893 centímetros quadrados. Vezes a velocidade na mangueira. Né? Esse 4,523.893 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar 500 dividido por 4,523.893 e isso será igual à velocidade da água na mangueira. Fazendo essa divisão, eu chego à resposta, né? Como eu tenho centímetros cúbicos dividido por segundo, dividido por centímetro quadrado, a resposta vai ser em centímetros por segundo. Então, a resposta final dessa divisão é de 110,52 centímetros por segundo. Mas a velocidade a gente tem que dar em metros por segundo. Como é que eu transformo centímetro por segundo para metro por segundo? Centímetro. Eu vou pegar e vou dividir este valor por 100. Então, 110,52 centímetros por segundo dividido por 100 vai ser igual a 1, aproximadamente, né? Agora eu vou arredondar, 1,1 metros por segundo. Esta é a velocidade com que a água escoa na mangueira. Chegamos à resposta da letra B. Aí a letra C pede a velocidade com que a água deixa o bico. Como é que a gente vai calcular a velocidade com que a água deixa o bico? A gente vai aplicar a equação da continuidade. A vazão na mangueira tem que ser igual à vazão no bico. Né? Então, Q1 igual a Q2, certo? Bom, o Q1 a gente já tem, né? Que é o que a gente calculou lá na letra A. São 500 centímetros cúbicos por segundo. Quem vai ser o Q2? O Q2 vai ser a área do bico vezes a velocidade da água no bico. E a área no bico já foi dada pronta, a gente não precisa nem calcular ela. O problema já deu a área do bico de 0,4 centímetros quadrados. Então, eu vou ter lá, vazão na mangueira 500 centímetros cúbicos por segundo, igual a área do bico 0,4 centímetros quadrados, vezes a velocidade no bico. Esse 0,4 está multiplicando, passa dividindo. Então, vou ter 500 centímetros cúbicos por segundo dividido por 0,4 centímetros quadrados. Centímetro cúbico dividido por centímetro quadrado vai dar centímetro por segundo. Então, vou ter que a velocidade no bico será de 1.250 centímetros por segundo. Mas eu quero saber a velocidade em metros por segundo, que é a unidade do sistema internacional. Faço o quê? Divido por 100. 1.250 dividido por 100, 12,5 metros por segundo a velocidade da água, então, no bico. Né? Vejam, a área do bico é bem menor, tá? A área na mangueira era 4,52 centímetros quadrados, a área no bico é de 0,4, né? Então, isso dá 10 vezes menor. Logo, a velocidade no bico é maior do que 10 vezes em relação à velocidade da água na mangueira, ok? Muito bem. E aí, agora, para fechar, né? Vocês têm um slide ali
que traz para vocês um exemplo da importância da vazão e da pressão no uso agronômico. É um exemplo, um em inúmeros que vocês vão estudar ao longo do curso, tá? Mas aqui tem um exemplo, é um videozinho da Embrapa, né, que trata da questão da gestão da água na suinocultura. É um videozinho, tem 5, 6 minutinhos para vocês verem e começarem a associar aquilo que a gente estuda na disciplina de física, por exemplo, com outras áreas do curso que vocês vão ver mais para frente nas mais variadas disciplinas, certo? Então, vale a pena olhar esse videozinho para entender essa importância aí, ok? Com isso, a gente fecha essa parte do conteúdo, tá? Desse conteúdo, vocês vão ter 3 exercícios para fazer, e agora eu vou dar umas dicas de cada um desses exercícios, tá? Fazer a leitura do exercício e vou dar uma dica. Então, o exercício 1 diz lá o seguinte, ó, uma mangueira de 2 centímetros de diâmetro é usada para encher um balde de 20 litros. Letra A. Se ela leva 1 minuto para encher o balde, qual a velocidade V da água, né, qual a velocidade V na qual a água se desloca através da mangueira? E aí ele dá um dado ali, para lembrar, né? 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos, tá? Então, para calcular essa questão da velocidade, a gente vai aplicar a equação da vazão primeiro, tá? Vai calcular qual é a vazão que nós temos aí, então é 20 litros em 1 minuto, então calcula a vazão para saber quantos centímetros cúbicos por segundo deu, tá? E aí aplica na equação da vazão, vazão igual a área vezes a velocidade. A vazão você vai ter calculado pela divisão 20 por 60, só que transforma 20 litros para centímetro cúbico, tá? 20 por 60 vai dar a vazão em centímetros cúbicos por segundo. Aí você calcula a área da mangueira, já que ele deu o diâmetro. Não esqueça de dividir o diâmetro por 2 para chegar ao valor do raio, elevar ao quadrado, multiplicar por π para ter a área, tá? Aí você vai dividir a vazão por esta área e vai chegar ao valor da velocidade, certo? Com que a água se desloca na mangueira. Aí a letra B do problema diz: se a mangueira tiver um bico de 1 centímetro de diâmetro, encontrar a velocidade da água no bico. Aí vai ter que calcular a área do bico, né? Esse é igual ao exemplo que nós acabamos de resolver, só que ali já dava a área do bico, aqui não, aqui ele deu o diâmetro do bico. Então você tem que calcular qual é a área do bico e aplicar na equação da continuidade, né? Vazão 1 é igual a vazão 2. A vazão 1 você já vai ter calculado, a vazão 2 vai ser a área do bico vezes a velocidade da água no bico. E aí você calcula, então, o valor dessa velocidade da água no bico, tá? Cuidado com as unidades. Exercício 2, diz lá o seguinte, ó. O sangue flui na aorta, né? Que tem um raio de 9 milímetros a uma velocidade de 30 centímetros por segundo, na aorta. Calcular a vazão de sangue em litros por minuto. Né? Então, eu tenho o diâmetro da artéria, eu tenho a velocidade, a vazão é o produto área vezes velocidade. Cuidado com as unidades, porque ele quer a vazão em litros por segundo, tá? E aqui nós temos as unidades, tem que converter. O diâmetro está em milímetro, tá? Então, passa o milímetro para centímetro e calcula o centímetro por segundo como velocidade, você vai encontrar a vazão em centímetros cúbicos por segundo, tá? E aí faz aquela relação, né? 1 litro tem quantos centímetros cúbicos? Aplica a regra de 3 para poder calcular a resposta aí da letra A, que ele quer saber, certo? Letra B. Embora a área da seção reta de um capilar são as artérias que a gente tem, né? Tá? Embora a área da seção reta de um capilar seja muito menor que a da aorta, são muitos os capilares, né? Então a gente tem muitas artériazinhas muito pequenas distribuídas no corpo. A aorta, que é o grande duto, leva até os pontos onde você tem as artérias muito menores que distribuem esse sangue ao longo do corpo, tá? Então, de modo... voltando aqui à leitura, né? É muito menor que a da aorta, porém são muitos os capilares, de modo que a área total das seções retas é muito maior que a da aorta. Né? Então, se você somar a área de cada um dos capilares, que são as artériazinhas menores, somando a área de cada artériazinha dessas, o montante de área dos capilares será maior que a área da aorta. Então, se
a área dos capilares é maior que a área da aorta, significa que a velocidade de escoamento nos capilares é menor que na aorta. Tá? Então, a velocidade de escoamento nos capilares vai ser menor. Cuidado, que é muito comum o erro de pensar, ah, mas o capilar não tem um diâmetro menor? Tem. Então, no diâmetro menor, a velocidade não tinha que ser maior? Sim, se todo o sangue da aorta fluísse em um único capilar, mas não é esse o caso. Como você tem uma divisão da aorta em vários capilares, você tem que somar a área de todos os capilares. E a área de todos os capilares dá uma área maior que da aorta. Então, se a área aumenta, a velocidade vai diminuir. Tá? Muito bem. Então, seguindo ali diz o seguinte: se todo o sangue que flui na aorta fluir para os capilares, e se a velocidade de escoamento nos capilares for de 1 milímetro por segundo, calcular a área total da seção desses capilares. Então, agora o problema é o quê? É a equação da continuidade. Vazão 1 igual a vazão 2. A vazão 1 você já calculou lá no início do problema. A vazão 2 vai ser o quê? A área do capilar vezes a velocidade no capilar. A velocidade no capilar, o problema deu em milímetros por segundo. Cuidado com as unidades. Tá? Então, você vai calcular o que falta no problema, que é a área dos capilares. Tá? Então, aplica ali as equações, cuidado com as unidades, provavelmente tem que transformar esse milímetros por segundo para centímetros por segundo. Tá? Então, milímetro para centímetro vai dividir aí por 10, né? Certo? 1 centímetro é igual a 10 milímetros. E aí você calcula isso, deve chegar na resposta indicada aí no gabarito. Exercício 3, diz lá o seguinte, ó. A água flui através de uma mangueira que tem um diâmetro igual a 3 centímetros, tá? A uma velocidade de 0,65 metros por segundo. O diâmetro do bocal da mangueira é de 0,30 centímetros, ou seja, o diâmetro do bocal é menor do que da mangueira. A velocidade com que a água vai passar através do bocal. E aqui é um duto só, né? A mangueira é grande, a saída da mangueira é pequena. Como diminui a área, a velocidade vai ter que aumentar. Então, vou lá e calculo essa velocidade pela equação da continuidade. A vazão 1 é igual a vazão 2. Então, a área 1 vezes a velocidade 1 é igual a área 2 vezes a velocidade 2. Certo? E aí eu vou ter o que então? Bom, primeiro, o problema deu o diâmetro da mangueira. Então, tem que calcular a área dela. Certo? Cuidado com as unidades. Veja que a velocidade está em metro por segundo, o diâmetro está em centímetro. Passa esse diâmetro de centímetro para metro. Certo? O diâmetro do bocal da mangueira também está em centímetro. Transforma para metro. Tá? E aí você vai aplicar na equação. Usa o valor de π da calculadora. Área 1 vezes a velocidade 1 igual a área 2 vezes a velocidade 2. E aí você deve encontrar o valor da velocidade, então, no bocal desta mangueira. Ok? Com isso a gente fecha, então, esse estudo dessa aula, tá? Temos o nosso encontro aí, então, na próxima sexta-feira, para tirar as dúvidas, tá? Tentem resolver esses 3 exercícios, deixem anotado todas as dúvidas de vocês para o questionamento no atendimento, caso venham a ter dúvidas, ok? Então, por hoje ficamos nisso. Um abraço e até a nossa próxima aula. Cuidem-se, tá? Abração, gente. Valeu!